Olá, esse é o canal Caminhos de Luz. O livrinho azul de Connie Mendes, capítulo 6, O Amor. Nesse capítulo você ficará a conhecer o primeiro princípio da criação, o princípio do mentalismo, cujo lema é tudo é mente. Jesus Cristo disse, sois deuses, no Evangelho de São João, no capítulo 10:34. Assim como a criação, toda ela foi um pensamento manifestado. Também o homem, que é um Deus em potência, cria com o pensamento tudo o que ele vê manifestado à imagem e semelhança do seu Criador. Isso você já sabe. Também sabe a mecânica dessa criação mental, o caráter positivo ou negativo daquilo que foi criado. A força, fé ou medo, que determina o caráter, a forma de mudar o aspecto exterior daquilo que criaste, negando e afirmando. O poder da palavra, que é o pensamento falado, e que por isso confirma as ordens que destes aos seus pensamentos. E finalmente a fórmula infalível para criar, manifestar e obter o melhor, o mais alto, o perfeito. Conhecendo a verdade, em acatamento da ordem do Mestre Jesus, sabe que essa verdade é de que fomos criados perfeitos, por um Criador perfeito, com a essência perfeita dele, com livre-arbítrio para criar de maneira positiva ou negativa. Assim sendo, o mal não é uma criação de Deus. Não possui qualquer poder perante a verdade, que desaparece ao substituir o pensamento e usar a palavra positiva. Jesus disse, não resistirás ao mal, em São Mateus, capítulo 5, 39. Ou seja, que dominaríamos o mal com o bem. A verdade única é o bem. De agora em diante, não poderás jamais voltar a culpar ninguém daquilo que te acontece. Tem que olhar para frente a frente e perguntar: qual foi o meu clima mental nessa circunstância? Foi positivo ou negativo? Senti fé ou medo? Que espécie de decretos lancei com as minhas palavras? Por seus frutos conhecereis. Terás sinceramente que contestar a verdade. Se te agrada o que vês, ou desagrada, você o dirá. Na metafísica cristã, dizemos que Deus possui 7 aspectos: amor, verdade, vida, inteligência, alma, espírito e princípio. Como vê, todos esses aspectos são estados invisíveis, portanto mentais. Não os podemos ver nem tocar. Sentimos e apreciamos os seus efeitos. Existem, atuam, são reais, são coisas e ninguém pode negar. Ao amor disse ser o caráter de Deus, o primeiro aspecto de Deus, a força mais potente de todas as forças e é o mais sensível. Poucas pessoas sabem o que é realmente o amor. A maioria pensa que é aquilo que se sente em relação aos pais, aos filhos, aos cônjuges, aos namorados e etc. Afeto, carinho, atração, antipatia e ódio são todos diferentes graus de uma mesma coisa, sensação. O amor é muito complexo e não se pode definir com uma só palavra, porque no nosso planeta entende-se por amor a sensação. E apesar de essa não ser senão a ponta exterior do amor, trataremos de levar a sensação o mais perto que se possa do amor, para começar a compreendê-lo. O ponto central da escala, que vai do ódio até o sentimento que aqui chamamos amor, é a tolerância e a boa vontade. Parece uma contradição, mas quando se ama muito ou demais, faltam a tolerância e a boa vontade. Ou seja, que tanto o excessivo amor como o excessivo desamor são a negação da tolerância e da boa vontade. Jesus disse, paz aos homens de boa vontade, ao qual implica que o que passe daquele ponto não encontra paz. A paz está no centro, o perfeito equilíbrio, nem de mais nem de menos em tudo.
Todos os excessos, mesmo os excessos de bem, excesso de dinheiro, de amor, de caridade, de oração, de sacrifício, etc., desequilibram o prato da balança, possuem mais peso num dos lados e tiram a paz. Quando Gênesis diz: de todos os frutos do paraíso podeis comer, salvo o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, refere-se precisamente a isso. O tronco da árvore simboliza o centro, o equilíbrio. Os ramos partem desse centro, desprendendo-se para todos os lados, produzindo os frutos. Alguns se manifestam bons, outros maus. Simbolizam os extremos, o excesso em todos os aspectos. Pois Deus, em tudo o que criou, declarou toda a sua obra boa e só menciona a palavra mal quando se refere ao excesso. Para recomendar as leis e medites no capítulo 3 de Eclesiastes, que começa assim: tudo tem o seu tempo, na Bíblia. Voltemos ao amor. Aquelas mães que dizem amar tanto os seus filhos, que não os permite separar-se do ninho, nem casarem-se, nem atuarem independentemente deles, quando já são homens e mulheres adultos, são egoístas e o que sentem é o desejo de poder, como aquelas noivas e esposas que sofrem torturas dos seus parceiros. Esse tipo de amor não é outra coisa senão excesso de sentimento, ultrapassa a medida e por isso vão muito além da tolerância e da boa vontade. Em geral, o excesso de sentimento prova que existe uma falta de desenvolvimento da inteligência. Isto, sem dúvida, causará indignação daquelas pessoas que se gabam de serem muito sentimentais. Ninguém gosta que o outro descubra a sua falta de inteligência, mas pode comprová-lo. O excesso de emotividade, assim como todos os excessos, são maus, e é uma prova de que falta o contrapeso. O excesso de calor, por exemplo, equilibra-se com a igual quantidade de frio para o tornar suportável ou agradável. A inteligência é fria, a emoção é cálida. Uma grande capacidade emotiva e uma grande e magnífica é muito desejável sempre que esteja equilibrada com a mesma capacidade intelectual. Isto é o que produz os grandes artistas. Mas o artista tem a sua arte onde focar toda a sua potência emotiva. Por outro lado, a pessoa exageradamente emotiva e com pouco desenvolvimento intelectual dirige toda a sua paixão para os seres humanos que a rodeiam, pretendendo atá-los como que cumpram o seu desejo. O remédio para a excessiva emotividade é pensar e refletir muito, sobretudo meditar durante um pouco de tempo. E todos os dias sobre a inteligência, começando por perguntar-se: o que é a inteligência? Continuando pensando no que o universo tudo contém inteligência, as plantas, os animais e etc., e determinando por afirmar: eu sou inteligência com a inteligência do próprio Deus, já que sou criado na mesma essência do Criador, essa pela inteligência, com a inteligência e pela inteligência de Deus. Poucos dias após repetir esse tratamento, vai notar logo uma mudança na elasticidade e na penetração mental. E após uma única semana de exercício, vê-se a transformação na forma de amar os outros, uma serenidade e uma generosidade peculiar que nunca tinha podido ser capaz de expressar. Ao mesmo tempo, nota-se uma mudança total nos outros, em relação a si. Isso se deve ao fato de sermos indivíduos, ou seja, indivisíveis. E o que afeta um afeta a todos. O escalão que conseguires atingir ajudará toda a humanidade. Agora vamos tratar do inimigo número 1 da humanidade, o ressentimento e o rancor. Para não dizer o ódio. Quando não existem seres humanos que estejam isentos de ressentimento, sem saber que isso amargura toda a vida, influencia negativamente toda a manifestação e é a causa de todas as decepções que sofremos.
mesmo quando se aprende a negar e a afirmar, a conhecer a verdade, a vigiar e corrigir os pensamentos e as palavras. Um só ressentimento, um só rancor, gravado no subconsciente na alma, atua como uma frequência de fel, emanando a sua gota de amargura, abrangendo todo e contrariando sucessivamente os nossos maiores desejos. Nada, nem a demonstração mais perfeita pode perdurar enquanto exista um foco infeccioso frustrando o nosso próprio ser. A Bíblia, as igrejas, a religião cansam-se de advogar pelo perdão e amor pelos inimigos, e tudo em vão, quando não nos ensinam a forma prática de impormos o perdão aos que nos ferem. Ouvem-se muito dizer, eu perdoo, mas não consigo esquecer. Mentira, enquanto alguém se lembrar do dano, não o perdoou. Vamos dar a fórmula infalível para perdoar e esquecer ao mesmo tempo, para a nossa própria convivência, já que isto não leva ao ponto central do equilíbrio, o ponto de tolerância e da boa vontade, sendo esse esforço amor. São João, o apóstolo do amor, disse: o amor é o cumprimento da lei. Cumprir com a lei do amor é cumprir com todas as leis, é estar com Deus, em Deus e sermos ditosos, satisfeitos e complexos em todas as suas manifestações. O meu mestre dizia: o homem que ama bem é o homem mais poderoso do mundo. E aqui está a receita para o bem amar. Cada vez que sinta algo desagradável perante outro, ou então que te encontre resistindo a algo que te tenha feito, ou que te reconheças um pequeno rancor ou um desejo de vingança deliberadamente, lembra-te, não é tratar de esquecer a coisa agora, mas lembra todo o bem que conheces daquela pessoa. Trata de reviver os momentos agradáveis que gozastes em sua companhia, em tempos passados, anteriores ao momento que te irou. Insiste em rememorar o bom, as suas boas qualidades, a forma como pensava nela. Se conseguir rir de alguma piada que ela tenha dito, algo cômico que gozaram juntos, o milagre foi feito. Se não bastar como um só tratamento, repete quantas vezes quanto seja necessário para apagar o rancor ou sentimento. Convém fazê-lo até 70 vezes 7. Esse é o cumprimento da lei, dada por Jesus. Não resistirás ao mal. Isto é voltar a outro lado do prato da balança. É amar os inimigos, os bem-dizer que nos maldizem, fazer o bem aos que nos aborrecem e orar por aqueles que nos ultrajam e perseguem, sem nos se nos importarmos que nos pisem. Se o fizeres com sinceridade, vai dar conta de algo muito estranho, que é, primeiro, sentir-se livre e depois que um monte de pequenos inconvenientes que apareciam e que não sabia a que atribuir desaparecem, como por encanto, e a tua vida passa a correr sobre rodas, além de que te verás amado por todo mundo, mesmo por aquelas pessoas que antes não gostavam de ti.